Então nós já vimos em aulas anteriores que, primeiramente, a carta aos Hebreus tem esse título, mas provavelmente não foi escrita aos Hebreus, foi escrita à igreja. E ela está mostrando como Jesus é superior, é melhor. Então, Jesus é superior aos anjos, por isso devemos prestar muito mais atenção ao que ele está dizendo, ao que ele disse, ao que ele anunciou, ao que ele veio trazer, portanto, ao Evangelho. Porque se os antigos israelitas eles foram punidos por desobedecerem a lei, foram entregues por anjos, quanto mais responsabilidade temos, quanto maior a nossa responsabilidade em relação ao ouvir do Evangelho que o próprio Senhor, que é superior aos anjos, veio nos trazer. Aí temos a lógica. Agora, eu vou ler com vocês o trecho do capítulo 3. Desculpa interromper. Se eu deixar o final, eu acabo esquecendo, eu acabo perdendo o significado. Assim, eu não entendi. Evangelho entregue por anjos. Como assim? Evangelho não. A lei entregue por anjos. E foi Deus, pessoalmente, escreveu, né? Pelo menos os 10 mandamentos, e a partir daí. Então, só que. Você entendeu os anjos como? Hebreus pertence ao primeiro século. E era a crença no judaísmo do primeiro século que a lei havia sido entregue por anjos. Então Paulo está usando a crença dos hebreus. Deus, da época. Provavelmente o autor não acreditasse assim porque era a crença, era uma crença na época. Então a lei é de Deus, a lei vem de Deus, mas foi entregue por meio de anjos. E nós vimos um texto em Gálatas em que o próprio Paulo, porque aqui em Hebreus provavelmente não é Paulo o autor, mas ele é Paulino, né? Mas não é Paulo. Mas o próprio Paulo em Gálatas fala da lei que foi entregue por anjos. Então é nesse sentido, é uma crença da época. E o autor está trabalhando nesse ambiente. Corrente de pensamento que tinha. A corrente de pensamento que tinha. É nesse sentido. Tá? E para a carta aos Hebreus, isso vem a calhar muito bem, porque se ele mostra que Cristo é superior, ele está mostrando quão maior responsabilidade temos em relação ao Evangelho que foi trazido pelo próprio Senhor, em relação aos antigos israelitas, né, que tinham que obedecer à lei que foram entregues por anjos. Então veio a calhar essa relação, essa tipologia toda, nesse sentido. O nosso autor trabalha muito com tipologia. Né? E o senhor está lendo Hebreus, capítulo? Agora, hoje, eu pretendo ler o 3, trabalhar o 3 com vocês. Quem sabe o 4 também, conforme o nosso programa. Vamos ver aí. Vamos ler primeiramente do 1 ao 6. Alguém pode ler, por favor? Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler na tradução King James. Sendo assim, santo irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa, porquanto toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante
a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Então agora, uma nova etapa nesse processo comparativo, tipológico, né? Então ele está aqui, de cá ele está falando, Cristo é superior à lei. Cristo é superior à lei. Superior a Moisés. Né? Então, por isso, vejam só, caros irmãos, companheiros, na vocação celestial. Então, ele vê os destinatários como companheiros na vocação celestial, como parceiros da vocação celestial, nesse sentido. Né? Como pessoas que, como ele, também foram chamadas para o céu, digamos assim. Ponham os olhos em Jesus, diz o nosso texto. Como diz mesmo a King James? No comecinho? Aqui a minha versão diz: ponham os olhos em Jesus. Aqui, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Exatamente. Observar primeiramente, considerar com toda a atenção, é uma boa tradução. Né? E vejam que é considerar a quem? O apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo aqui é aquele que é enviado. É um mensageiro, pode ser um mensageiro, um embaixador, né? O embaixador. Que é aquela ideia do ungido, né? Do que vai à frente, né? Ele é imbuído de uma autoridade. Aí a questão messiânica também está embutida aqui, né? Também, né? Mas nesse caso aqui, apóstolo tem a ver com a pessoa que é enviada, com a autoridade de quem a enviou. Ele como representante legal, né? Isso. Então, o próprio Deus, né, envia Cristo. Então, Cristo é o apóstolo nesse sentido. E sumo sacerdote, ele já vem pincelando, já vai pincelando a partir daí, depois ele vai falar, tecer melhor o discurso, sobre Jesus ser sumo sacerdote da nossa confissão. Esse apóstolo sumo sacerdote, ele diz que é Jesus, né? Ele foi fiel a Deus que lhe deu essa autoridade, tal como foi Moisés. Então, se alguém pensa que Jesus e Moisés se equiparam, tá? Quer dizer, Jesus assemelha-se a Moisés e cumpre a profecia que está lá no Deuteronômio. Então, depois de mim, diz Moisés, virá alguém, um profeta como eu, para vocês ouvirem. Mas, ao mesmo tempo, o nosso autor já mostra como Jesus é superior a Moisés. Nesse texto que o professor citou aí, houve alguma ressignificação? Realmente Moisés está falando de Cristo quando ele fala obedecer um que é melhor que eu? Assim, o texto lá no Deuteronômio, eu penso que o sentido seja diferente, né? O sentido do texto é o seguinte: Deus sempre falará a Israel por meio de um profeta. E nós vemos que na tradição israelita sempre houve aqueles que falaram a Israel em nome de Deus. Houve profetas. Elias, Eliseu, Oséias, Amós, Isaías, Miqueias, Jeremias. Deus sempre falou a Israel por meio de um profeta. Então a ideia seria essa: depois de mim, Deus vai levantar a pessoa, ele diz um profeta, né? Mas o sentido ele vai levantar profetas e vai falar a Israel por meio de profetas.
Quando o Deuteronômio foi escrito, não havia cânon hebraico, não existia ainda, né? Então esse seria o sentido original, a meu ver. Porém, na época de Cristo, aí a leitura que fizeram do texto já indicava um sentido messiânico. O profeta escatológico, o profeta dos últimos tempos, que virá com a autoridade de Moisés, e assim adiante. E é nesse contexto que os cristãos irão ler o texto e aplicá-lo a Jesus. Só que ao fazê-lo, vamos perceber aqui em Hebreus, assim como nós também percebemos em Mateus, que Jesus cumpre a profecia, ele é o profeta, digamos assim, escatológico, porém ele é superior a Moisés. Não é um profeta como Moisés, no sentido de estar no mesmo nível de Moisés. É como Moisés porque ele é um profeta, mas ele é superior porque o nosso texto de Hebreus nos fala, porque ele é o filho e Moisés é um servo. Mas que loucura, né? É loucura, né? Fico me imaginando naquela época um judeu ouvindo um negócio desse. Pois é. Absurdo do absurdo, né? Pois é. Loucura, loucura, loucura. Luciano. Por isso ele diz aqui, né? Ele primeiro fala que, como Moisés, Jesus também foi fiel a Deus. No livro de Números está escrito, né, Moisés, que é o mais fiel que existe na minha casa e tal. Então, Jesus também foi fiel. Só que aqui ele vai pontuar a diferença. No versículo 3, ora, assim como o homem que constrói uma casa é mais importante do que a casa por ele construída, assim também Jesus tem mais importância do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo quanto existe. Moisés foi um servo inteiramente fiel em tudo na casa de Deus, dando testemunho das coisas que a seu tempo Deus havia de dizer. Cristo, porém, esse porém já marca o contraste, é como um filho com responsabilidade na casa de Deus. Eis aí a grande diferença. E nós somos a sua casa se mantivermos firmes a nossa coragem e confiança no que esperamos. Que é o versículo 6. Oikos esmenemes, né? Cuja casa somos nós. Então, e é bem interessante esse texto também. Ele diz assim: cuja casa somos nós, se condicional. A nossa confiança o verbo aqui é manter. Se mantivermos, diz o texto, a minha tradução diz, se mantivermos firmes a nossa coragem e confiança no que esperamos. De vez em quando a carta aos Hebreus vem com esse ser aí, né? Tudo bem, o calvinismo tem os seus textos prediletos, os arminianos também têm os seus, né? Isso aqui seria um texto arminiano, no caso, né? Ou seja, apela para a nossa responsabilidade. Então a questão é ser salvo
sempre salvo, mas tomemos sobre nós a responsabilidade, né? Acho que essa é a ideia aí. Então eu acho que nosso autor, bom, não acho, tenho certeza, nosso autor não era calvinista, não era luterano, não era católico romano, porque não existiam essas modalidades, né, teológicas, certo? Então ele está na liberdade de dizer, se nós estivermos firmes, somos a casa de Deus, e Cristo é o construtor dessa casa. Não é apenas um servo na casa de Deus. Alguma observação aqui? Não, acho que é a ideia, né, que ele está enfrentando as comunidades judaizantes, né? Então ele está reforçando a ideia do Messias entre nós. E assim, eu gostaria, uma ideia assim, ó, eu vejo aqui o escritor aqui, ele reforçando a ideia do papel de Cristo, né? do Messias. Após a morte de Cristo, as comunidades, você tocou nesse assunto, mas elas estavam voltando a ser judaizantes, era essa a ideia? Muitas comunidades estavam voltando. Não, é assim, após a morte de Cristo, a primeira comunidade em Jerusalém, provavelmente haveria outras, mas vamos pegar a de Jerusalém como modelo, né? Ela era uma comunidade judaica, não existia cristianismo, não existia outra religião. Jesus não fundou o cristianismo diretamente, vou fundar uma nova religião, né? Existe uma tradição aí judaica que diz que Jesus se revoltou com um rabino lá que ele tinha e falou, pois agora eu vou fundar uma nova religião. E aí implementou idolatria, não sei o que lá. Isso tudo é bobagem, porque Jesus era judeu, morreu judeu e nunca fundou outra religião. Não, ele era judeu petista, né? Ele era judeu. Digamos que o judeu escatológico, né? O judeu é um pregador apocalíptico, nesse sentido. Agora, depois que ele morreu, os seguidores de Jesus continuaram judeus. Nós vemos lá em Atos, como Pedro e João iam ao templo rezar. O coxo estava lá, né, na Porta Formosa e tal, e eles foram rezar no templo. Então eles eram judeus, eles rezavam o Shema, né? Enfim, guardavam o sábado, não comiam carne proibida, coisas de judeu, circuncidavam os filhos. Eles entendiam, provavelmente, que Jesus era o Messias para Israel, queria trazer a restauração de Israel. Portanto, eles eram praticantes do judaísmo. Aí o que vai acontecer? O próprio Atos nos dá umas pistas. Você vê que a história, a narrativa de Atos não reduz não expressa toda a história, toda a realidade. É só uma nuance, né? Só nuances assim. Mas em Jerusalém não havia apenas judeus originários de lá, que falavam aramaico, hebraico. Em Jerusalém havia judeus vindos de outras partes do mundo. Desde a dispersão da Babilônia, né? Eles estavam espalhados. Então, nos tempos de festa, por exemplo, a cidade enchia de viajantes, estrangeiros, peregrinos, que eram judeus, ou eram prosélitos, ou pagãos que haviam se convertido ao judaísmo. De qualquer maneira, era gente que não era
originária de lá, não falava aramaico. Judeu Nutella. Judeu Nutella. Tinha o judeu raiz e tinha o judeu Nutella. Ou era também judeu mesmo, né? Acho que a maioria era de judeus, mas de outras culturas. Por exemplo, culturas. vamos fazer uma comparação aqui com os muçulmanos. A religião muçulmana tem seus próprios fundamentos em todo lugar. Eu acho que, a despeito das divisões sectárias que eles também têm, né? As sunitas, xiitas e tal. Porém, será que a mentalidade de um muçulmano que nasceu em Meca, o jeito de se expressar, o jeito de ver o mundo, será que é o mesmo de... Eu falei o quê? Não. De Meca. De um muçulmano de Meca. Será que é o mesmo de um filho de muçulmanos que cresceu em Nova York, em São Paulo? De jeito nenhum. Então agora vamos, eu não quero dizer que seja exatamente isso, mas vamos tentar pegar isso como modelo e jogar lá para o tempo antigo. No tempo antigo nós tínhamos as pessoas que viviam em Jerusalém, tínhamos as pessoas que viviam no interior da Judéia, viviam na Galileia, em cidadezinhas, aldeias como Nazaré, que era uma aldeia insignificante, mal estava no mapa, ou que viviam em cidades grandes como Séforis, que era uma cidade predominantemente de cultura helenística, perto de Nazaré. Ou então, judeus que viviam em grandes centros culturais do mundo antigo, como Antioquia da Síria, Alexandria, Tarso, na Ásia Menor, Éfeso, Corinto, em Roma, em todos esses lugares havia judeus. A mentalidade deles não era a mesma de pessoas interioranas da Palestina que falavam hebraico, aramaico, né? Mas durante as festas, ou havia muita gente que se mudava dessas regiões para Jerusalém, muitos iam até para morrer lá. Então Jerusalém tinha gente, eram judeus mesmo, judeus, mas de fora, que não falavam hebraico ou aramaico, que liam a Bíblia em grego. Havia uma sinagoga, me parece, em Jerusalém, para esses estrangeiros. Eram judeus que liam a Bíblia em grego, porque não liam a Bíblia em hebraico. Por que será que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego a partir do 3º século a.C.? A lenda diz que Ptolomeu quis o livro para sua biblioteca lá em Alexandria, mas isso é lenda, não dá para confiar na lenda. Provavelmente porque a comunidade judaica espalhada, né? Não falava mais o hebraico, e ela seria melhor a tradução grega. Tá? Então era mais ou menos isso. Tá? Esse povo tinha uma mentalidade diferente. Agora imagine a primeira comunidade em Jerusalém, os apóstolos. Eram todos judeus, todos. Porém, alguns judeus vinham de fora e tinham mentalidades um pouco diferentes. E parece que uma das questões que entraram no jogo, no discurso, foi a questão do tempo. Só olhar o discurso de Estevão, para nós percebermos como a questão do tempo vai pegar. Né? O Estevão não dá aquele valor ao tempo que eles davam. Claro, ele leva mais em conta o discurso profético, que a gente já encontra no Antigo Testamento. Né? Se não houver fidelidade, né, Deus vai querer manter a casa o templo de Jerusalém. Por quê? Né? O que Deus quer é o coração, a fidelidade. Por exemplo, Atos capítulo 7, quando ele diz aqui, no versículo 49, ele cita, ele diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o apoio dos meus pés. Que morada me irão construir, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do repouso?
Não fui eu que fiz todas as coisas? Homens, daí o discurso de Estevão, homens de cabeça dura, impuros de coração e de ouvidos, tal como os vossos antepassados, estão continuamente a resistir ao Espírito Santo. Houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Eles mataram os que anunciavam a vida do justo, aquele que vocês agora atraiçoaram e assassinaram, pois receberam a lei por meio dos anjos e não lhe obedeceram. E quando ele cita esse texto, o céu é o meu trono, mas no trecho anterior ele vai dizer o seguinte: os nossos antepassados tinham no deserto santuário onde guardavam as tábuas da lei. Esse santuário foi feito como Deus ordenou a Moisés e de acordo com o modelo que ele mostrou. Eles tinham recebido o santuário dos seus antepassados e levaram-no com eles quando foram com Josué conquistar as terras dos povos que Deus fez surgir diante deles. O santuário ficou lá até o tempo de Davi. O rei Davi, que agradou a Deus, pediu autorização para construir uma casa, mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus. Porém, o Deus Altíssimo não vive em templos construídos por homens, como disse o profeta. Então, entre essas e outras, vejam que a mentalidade desses judeus era um tanto diferente da mentalidade de outros, que eram mais tradicionalistas, né? Esses eram mais abertos ao mundo, digamos assim. Os helenistas, por quê? Muitos traziam essa cultura helenística. Claro, se você cresce num ambiente em que se lê Platão, se conhecem os estoicos, enfim, você tem uma mentalidade diferente, você cresce nesse ambiente. É diferente de uma pessoa lá do interior de Judá, que vai crescer com uma mentalidade mais voltada, digamos assim, para negar muitos dados da cultura grega, né? Então, essa questão cultural tem dentro da comunidade de Jerusalém também, porque está no judaísmo. E é nesse sentido que Atos vai dizer no capítulo 6 que as viúvas, as viúvas dos gregos eram ignoradas quando se repartiam lá, ou faziam as ofertas e repartiam os alimentos. Que gregos eram esses? Eram os judeus helenistas. Eram esses judeus que não eram os hebreus, o pessoal lá de raiz que falava hebraico ou aramaico. Então, o que vai acontecer? Com a perseguição a esses, por conta de Estevão, a esses judeus helenistas, esses se espalham, saem por lá, pelo mundo afora, não podem ficar em Jerusalém, são perseguidos. E por onde passam, vão anunciando o evangelho a outros judeus. Só que alguns pregam a samaritanos. Filipe, o diácono, passa por Samaria, não aguenta e vai falar do evangelho para samaritano, né? O que é já algo bem estranho para o judeu. Por isso que o texto de Atos nos fala que Jerusalém enviou Pedro e João para verem se aquela obra é de Deus mesmo, porque imagina samaritano crendo no evangelho, como pode? Samaritano é gente impura, né? Samaritano não é gente, né? Não é gente. Então, aí eles viram que o Espírito Santo é dado aos samaritanos também e tiveram que aceitar, né? Por outro lado, diz o texto que em Antioquia, na Síria, que é um grande centro de cultura helenística, ali, esse pessoal que fugiu de Jerusalém não aguentou falar só para judeu. Eles tiveram que abrir o bico, digamos assim, com quem não tinha nada a ver com o judaísmo, com gentios. E esses gentios começaram a crer. E aí entra a questão, né? Então aí nós vamos percebendo como o movimento que nós chamamos de cristianismo, nesse momento, vai assumindo feições diferentes e vai se constituindo em vários grupos, digamos assim, ou vários pensamentos até antagônicos, porque isso vai gerar conflitos. Imagine um apóstolo em Jerusalém que não come carne de porco,
que guarda o sábado, que circuncida o filho, que obedece à lei, ouvindo que gente idólatra agora diz que crê no Evangelho. Peraí, como é que fica isso? Eles têm que se submeter à nossa religião para a fé em Jesus deles valer ou não? Por isso entrou Paulo depois na briga. Paulo também é um judeu helenista. Paulo cresceu no ambiente de Tarso, que era um centro cultural helenista. Ele conheceu lá o culto de Cibele e tal. Ele não aceitava o culto de Cibele, mas ele conheceu as diversas manifestações religiosas, filosóficas do mundo helenista. Por isso ele soube lidar com isso, né? Quando ele anuncia o Evangelho. Mas a cabeça dele é diferente. Ele não vai exigir do gentio convertido o que um Tiago poderia exigir, por exemplo. Agora, além disso, nós vemos pela pesquisa que houve outros movimentos. Por exemplo, é muito forte no judaísmo o movimento apocalíptico. E esse movimento apocalíptico não se refere apenas ao fim do mundo. Né? A apocalíptica, ela também, os textos apocalípticos judaicos, eles também enfatizam não apenas a intervenção divina no fim da história, que eles esperavam para aquele momento, mas viagens celestiais, visões dos cultos angelicais, transformações angelomórficas da alma ou do espírito ou da pessoa que passa pelas diversas fases celestiais, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, décimo céu. E daí nós vemos como era assim, era bem famoso, né? O livro de Enoque. O Enoque da Bíblia, de Gênesis 5, é tomado agora como o protagonista de viagens e experiências visionárias. E inspirados na visão de Ezequiel, do trono móvel de Deus, aí a apocalíptica judaica também vai enfatizar a experiência da visão do trono divino. Ou seja, a pessoa, ela passa por essas viagens astrais, mas o objetivo é ter a visão de Deus, a visão do trono de Deus. E isso era muito comum em práticas religiosas do judaísmo e do cristianismo antigo. Não é à toa que o autor do Apocalipse, que se chama João, nós chamamos de João de Patmos, porque não sabemos que João era esse. Tá? Mas ele também tem a visão do trono divino no céu. Ele vê o trono divino. Mas ele não é o único. Na verdade, as pessoas que tinham esse tipo de experiência relatavam esse tipo de visão. Tá? Tem outro Apocalipse da época, chamado Ascensão de Isaías, que não está na Bíblia, e que também narra o profeta Isaías chegando ao sétimo céu, ali não é o décimo, ao sétimo céu, e tendo a visão do trono do Deus. Então, era comum. O Evangelho de Tomé parece que segue mais ou menos essa mística, quando ele diz: quando você vir aquele que não foi gerado por mulher, então você deve se prostrar e adorar, porque ele é o teu pai, ou o vosso pai, falando no coletivo. Ou seja, parece que se enfatiza essa viagem até o céu para a visão do trono divino. Só que o Evangelho de João já nos mostra outra coisa. A questão é a fé em Jesus e não a visão do trono divino. Nós percebemos uma certa, né? No Evangelho de Tomé, é Tomé que é o cara que sabe tudo. Ele é o gêmeo de Jesus. Ele atingiu uma maturidade espiritual tão grande que ele já não precisa de Jesus. Ele já sabe o caminho. Né? Nesse sentido, no Evangelho de Tomé. No Evangelho de João, o que Tomé diz para Jesus? Não sabemos para onde vais, muito menos o caminho. Então aí nós percebemos a polêmica de um grupo com o outro, né? Um grupo que produz o Evangelho de João com um grupo que produz o Evangelho de Tomé. Então nós percebemos que há uma diversidade no cristianismo antigo, e essa diversidade, né, ela se expressa nesses documentos.
Nós temos que olhar pelos detalhes, tá? nesse sentido. O Apocalipse, o João de Patmos, não é da mesma teologia de Paulo, por exemplo. Desculpem fazer esse parênteses, você me perguntou. Entendi. Eu acho que muito mais próxima da teologia de Paulo, eu penso, é a Jezabel citada em Apocalipse, contra a qual o autor João de Patmos escreve. Porque o que ele diz? O que ela representa, né? A simbologia. Mas o que ele diz? Ele diz assim: eu tenho contra ti que toleras essa mulher que se diz profetiza, porque o autor não gosta dela, se diz profetiza e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem carnes sacrificadas. Portanto, o se prostituir é o simbólico. A referência é comer carne sacrificada. Ela provavelmente diz assim: se você come uma carne sacrificada ao ídolo ou deixa de comer, não tem valor nenhum. É carne. Mas ora as bolas, não é isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios? Você vai ao mercado, não fica perguntando, né? Você vai na casa de alguém comer, não fica perguntando se foi sacrificado ou não. Dá graças a Deus e come. Então me parece que ela não está fugindo muito ao que Paulo ensinou. Me parece. Né? Agora a questão de prostituição e tal, aquilo são imagens que ele tira para se referir à idolatria, porque parece que comer a carne sacrificada é cometer idolatria. Mas na verdade ninguém vai perguntar hoje para o dono do açougue se ele se ele consagrou o açougue para algum deus, alguma divindade, alguma coisa ou não. Simplesmente você vai comer a carne, dá graças a Deus, porque Deus é o único dono do mundo, e pronto, tá? E come. Então, somos paulinos, né? Mas naquela época nós percebemos que mesmo no Novo Testamento tem documentos que expressam ideias um pouco diferentes, assim, porque era um movimento, não era uma igreja, não havia uma igreja organizada com estatuto, nossa doutrina é essa e ponto final, né? Era um movimento que estava acontecendo, muitas igrejas surgindo, muita discussão. Não é muito diferente de... Só que hoje nós ainda temos as instituições, né? As igrejas. Naquela época as igrejas eram as assembleias, as reuniões das pessoas, e nessas assembleias vinham ideias diferentes. Veja como Paulo teve que discutir em Corinto, né? Uns negavam a ressurreição, provavelmente porque enfatizavam que ela era ou espiritual demais ou era a imortalidade da alma, coisa do tipo. Né? E outros tinham tais comportamentos e tal, e aí coisas completamente antagônicas e geravam muita discussão, polêmica. Né? Então é isso, o cristianismo primitivo ele era diversificado. A pesquisa atualmente não mostra um cristianismo unificado. Então, quando as igrejas dizem, por exemplo, há uma só igreja católica apostólica romana que foi fundada por Jesus Cristo, que instituiu Pedro, o Papa. Essa linguagem, ela é ideológica. Ela não é estritamente histórica, porque sabemos que Pedro não foi Papa, que a igreja em Roma, no primeiro século, ela não tinha uma organização episcopal como teria do segundo século em diante. Né? Era diferente. Então, mesmo o Clemente, quando escreve aos Coríntios no fim do primeiro século, ele não diz assim o sucessor de Pedro, o Santo Padre, não, ele diz assim, a igreja em Roma para a igreja em Corinto. Então, não tinha esse peso todo aí. Não tinha. Então nós temos discurso ideológico.
Né? Aí vem o protestante e diz, não, isso daí está errado, porque nós voltamos à igreja primitiva. É outro discurso ideológico. Jamais voltaremos à igreja primitiva. Porque a igreja primitiva que nós idealizamos, essa, na nossa cabeça, nunca existiu. A coxa de retalho. É uma coxa de retalhos, é um movimento diversificado, cheio de ideias, muitas vezes contrárias, conflitantes, porque são grupos diferentes. Só olhar as cartas, né? Como eles combatem uns, combatem outro e tal. Né? Então, nesse caso, normalmente a instituição ela elabora um discurso ideológico. E o historiador ele busca compreender o passado, como teria ocorrido. Claro que essa objetividade toda também é complicada, porque se ele é um historiador católico, protestante, pentecostal, é óbvio que ele nunca será uma pessoa plenamente neutra. Mas a tentativa de sê-lo já está valendo. Existe uma obra, História da Igreja, eu não sei se é pela Paulus, porque eu não tenho essa obra. Tem que checar. Mas é uma história da igreja ecumênica. Pessoas de várias igrejas contribuíram para escrever esse livro de História da Igreja. Essa obra. Eu acho que é um esforço interessante, porque as diferenças elas têm que são levadas em conta talvez, mas elas têm que os escritores têm que lidar com as diferenças para tentarem construir uma narrativa de história da igreja ecumênica. Eu acho que isso é legal. Tá certo? Então é isso. O cristianismo antigo ele é diversificado. Quando nós olhamos as cartas, de repente, segunda de Pedro, ou então Judas, que eles falam assim, tanto contra outros cristãos, né, que são os hereges, é que nós não temos o documento do outro falando deles, para ver. Seria interessante ter, para a gente discutir. Agora, nós temos documentos que vêm de grupos gnósticos, e que aí nós podemos conhecer um pouquinho mais dessas ideias divergentes. É que os gnósticos são anteriores até, né? Eles se apropriam do cristianismo, né? Sim. Né? Eles já é um grupo anterior, com uma filosofia própria, com todo... Né? É que a gnose tem a ver com essa cultura. É que a gnose vai entrar num novo momento que o homem vai entender um monte de coisa, etc, etc. E parece que o advento de Jesus parece que abre essa compreensão para eles. Então aí haverá... Eles tentam se apropriar desse movimento E há de se perguntar o quanto de gnose nós encontramos também em textos do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, alguns dizem que ele era meio gnóstico, outros dizem que não. Eu não acredito que fosse gnóstico no sentido do gnosticismo clássico. Mas algumas ideias, algum jeito de dizer, de se expressar, ele tira desse ambiente místico, helenístico. Me parece que sim. Os cultos de mistério. Porque eu vejo muito os gnósticos como uma corrente filosófica, né? Eles já tinham uma caminhada, né? E eles se apropriam do cristianismo inicial, né? Daquele caldeirão que estava acontecendo ali. E o judaísmo contribuiu muito com o gnosticismo também. Então o nosso Hebreus está inserido nesse movimento, nesse contexto todo aí. Em Hebreus, aí nós já temos, provavelmente, quando a carta de Hebreus foi escrita, vamos colocar aí na segunda metade do século I, nós temos, por exemplo, é possível que tenhamos já o Evangelho de Marcos,
O Evangelho de Mateus e Lucas são redigidos mais ou menos nesse período também, né? Só que assim, Mateus não é paulino. Mateus reflete um pensamento mais judaico, talvez de comunidades judaico-cristãs da Síria. Agora, o Evangelho de Lucas, ele tem os traços paulinos, tá? Nesse sentido, ele traz um tanto da teologia paulina. A carta aos Hebreus parece que reflete a teologia paulina também, enfatiza a fé, né? E a aliança, a nova aliança que Cristo estabelece. Nós temos aí um discurso paulino, tá? Diferente, por exemplo, da hipotética fonte Q, que mostra Jesus mais como um professor, um rabino, um mestre. Então é isso, tá? A diversidade é muito grande no cristianismo antigo. Nosso Hebreus está inserido aí. E é por isso que talvez seja relevante, né? Porque Hebreus, ao mesmo tempo, ele bebe da metodologia do helenismo, da leitura helenística da Bíblia. O padrão aí é a Alexandria, a tipologia, a alegoria. Então ele bebe desse padrão tipológico, digamos assim. Assim como a carta de Barnabé, que é mais alegórica ainda. A carta de Barnabé, ela não está no Novo Testamento, mas é um documento antigo, é difícil datá-la. Talvez começo do século II, talvez aí segunda metade do século I, difícil datar. Mas ela também segue esse método alegórico, digamos assim. Hebreus é mais tipológico, né? Por outro lado, a carta aos Hebreus, ela também enfatiza a pré-existência de Cristo. O Cristo antes de ser, porque o termo Cristo é aquele ser humano que é o ungido. Jesus é o nome desse ser humano. Só que Jesus é o Filho encarnado. É o Logos, segundo o conceito de João. Então, nesse sentido, ele também parece se apropriar de elementos da cultura helenística. Isso é interessante, né? O Logos não é apenas a palavra, ele é a palavra de Deus, que está no Antigo Testamento. Deus fala pelos profetas, a palavra cria, a palavra realiza. Mas, ao mesmo tempo, o Logos, o termo Logos, ele é utilizado na cultura, na filosofia grega. O Logos como princípio dinâmico criativo, por exemplo, Heráclito, né? O Logos nos estoicos. Então, é um termo que está, assim, na crista da onda, digamos, no pensamento. Quando fala a palavra Logos, a ideia parece que ele quer alcançar o mundo da época, assim, o pensamento vigente da época, né? Então, ao mesmo quando tempo... lança a mão disso, né? Isso, ao mesmo tempo que parece que ele usa como uma ferramenta para alcançar, ele também se apropria da ideia, porque a ideia Então, mas ao mesmo tempo em que ele usa o discurso como instrumento para chegar até eles, ele também cresceu nesse discurso, faz parte dele e da crença dele. Então há o quê? A ressignificação desse discurso. O que os cristãos farão é ressignificar o discurso do Logos que está presente na própria cultura a qual eles pertencem. Né? Então é mais ou menos isso que eu penso, né? Por isso que mesmo o Logos em João, eu não vejo algo assim, ou é a palavra, ou é um conceito filosófico. Não, ele é amplo. Depende do leitor. Tá? Vamos supor que na primeira vez que leram a carta, que leram o Evangelho lá na Ásia Menor, em grego ainda, no século I,
A comunidade tinha pessoas que vieram do judaísmo, mas tinha gente que veio do paganismo. E esse povo que veio do paganismo, talvez alguns conhecessem o Logos pelo discurso do dia a dia, da feira. Outros porque talvez tinham lido alguma coisa da filosofia. Outros porque tinham ouvido Logos na sua antiga religião de mistério, na mística, no hermetismo. Então, cada um, é óbvio, que vai construir o conceito de Logos de uma forma e lá em conjunto eles vão tentar chegar no acordo, né? Então eu penso mais ou menos isso. Por isso que temos dá muito pano para manga, né? A gente estudar esses conceitos aí no mundo antigo, né? O nosso Hebreus, ele se apropria desse pensamento. Ele não usa o termo Logos, mas o pensamento de Cristo ser pré-existente, o fundamento da criação, o agente da criação, o aproxima de alguma maneira tanto da tradição joanina quanto da tradição paulina, né? E ao mesmo tempo parece que é do helenismo que ele vai extrair, se bem que não apenas, porque no próprio judaísmo nós já temos a sabedoria, que em Provérbios é a agente da criação. E a associação da sabedoria com o Cristo, os cristãos vão fazer já desde sempre. Em Provérbios 8:22 diz que a sabedoria ela já estava presente no ato da criação. E ela é uma hipóstase ali, né? Parece que ela é, digamos assim, um ser, nesse sentido. E é por isso que o próprio helenismo, ele vai... helenismo não quer dizer cultura grega, quer dizer o encontro da cultura grega, helênica, com as culturas do Oriente. Portanto, as ideias gregas adaptadas, ressignificadas, sincretizadas com as ideias do Oriente, do Egito, da Síria. Aí o judaísmo também entra. É por isso que o judaísmo também vai dar a sua contribuição a todo esse pensamento. Então nós percebemos que o mundo antigo não era um mundo assim simplista. Eu sou grego, então eu não penso como judeu, penso como grego. Não. Sem contar que o judaísmo era uma religião bem vista. Geralmente era bem vista no primeiro século. Então havia, pelo Império Romano, havia muito pagão que gostava do discurso judeu, da ideia de um Deus só, ou então simplesmente ajudava na sinagoga dos judeus. Então as sinagogas tinham muitas entradas que vinham de pagãos que não eram seguidores da religião judaica, mas simpatizavam e contribuíam. Havia aqueles que entravam para a religião judaica também. Então as ideias corriam, e a Bíblia no Antigo Testamento em grego facilitava a compreensão. Um pagão rico, né, podia ter acesso aos textos. Então essa era a cultura. Hebreus está falando, e a gente percebe que ele está extraindo os pensamentos, as ideias desse mundo conceitual aí. É que a gente se esquece, a gente fala o mundo helenístico, né? Mas foi uma globalização que houve, né? Guardadas as devidas proporções. Era um mundo globalizado na época, né? Que correntes comerciais, econômicas e tradições, etc. Os quatro principais impérios da época, né? Fez rodar tudo aquele mundo conhecido, desde a Babilônia, né? Babilônia, os persas, os gregos e os romanos, fez tudo aquilo ali movimentar muito, né? Muita gente para cá, muita gente para cá. O comércio explodiu, né?
foram muito conhecidas. Então, vejam só, 300 anos antes de Cristo, o que Alexandre fez? Construiu um império. Ele venceu o Império Persa e o Império de Alexandre ia desde a Grécia, a Macedônia, a Grécia, a Europa Oriental, até a Índia. Imagine as ideias gregas se encontrando ao longo do caminho com Egito, Síria, Palestina, Judéia, Anatólia, que é a Turquia, indo para o Iraque, onde está a Babilônia, indo para a Pérsia e da Pérsia chegando até a Índia. As expressões religiosas. 3 milhões de deuses na Índia. As expressões religiosas, nesse vai e vem cultural, né, criaram um caldeirão, digamos assim, de ideias surpreendente. E os romanos, eles, a grande, não a única, mas a grande contribuição dos romanos vão ser as estradas. A Via Ápia, né? Os romanos são hábeis, até hoje na Europa existem estradas que os romanos construíram há 2000 anos atrás, são usadas. As estradas, o combate à pirataria e à bandidagem nas estradas, trouxeram maior segurança nesse fluxo comercial e a religião vai junto. Então, vejam só as trocas de ideias. Em Alexandria, no Egito, havia budistas, havia gente lá, hinduístas, que vinham da Índia e que ensinavam, que viviam sua religião no Egito. Os gregos acreditavam em reencarnação porque diziam que já Pitágoras já tinha ido à Índia, né? Mas independentemente disso, essas trocas de informações vão arrefecer ainda mais esse caldeirão cultural. Nossos hebreus, nosso Paulo, nosso João estão nesse contexto. Então imagine, Jesus é judeu, viveu e morreu judeu. É óbvio que ele não era cristão, né? Agora, o primeiro movimento é um movimento dentro do judaísmo, é o judaísmo que acredita que esse Jesus crucificado e que ressuscitou é o Messias. Só que provavelmente o que eles pensam, ele é o Messias que vai restaurar Israel. Com o tempo, nesse caldeirão cultural é que nós temos a difusão da mensagem de Jesus e as ressignificações e adaptações. E aí Paulo também precisa ressignificar, outros precisam, o autor de Hebreus está ressignificando dentro de determinados momentos e lugares, tá? Por conta de todo esse caldeirão cultural que está aí. Então, nesse ponto não era diferente de hoje. Porque hoje também nós precisamos, sempre, à luz, né, de nosso pensamento, estar ressignificando as coisas. Porque senão a nossa linguagem fica uma linguagem antiga. Né? Paul Tillich diz que a teologia ela é a tarefa da igreja de atualizar para cada nova geração a mensagem eterna. A nossa linguagem muda, portanto o nosso discurso, não que o conteúdo tem que mudar, mas no modo de expressar esse conteúdo, de ver as coisas. Isso tem que mudar. Se a gente ficar com um discurso que Calvino dizia no século XVI, ou que Agostinho dizia no século IV, depois de Cristo, nós vamos ficar obsoletos, né? Ninguém vai nos entender mais. A linguagem muda. A gente precisa expressar nessa nova linguagem os conteúdos da fé. É isso que eles estão fazendo aqui. Certo? Não sei se eu tentei responder. Não, é que aí que fica mais fácil compreender, né? Por que ele está dando todas essas comparações, né? Sim. Que ele se usa disso, as simbologias, né? Ele pega os símbolos e fala, ó, tá vendo isso daqui? Agora é isso. Tá vendo aquilo? Agora veja que a grande referência de Hebreus
é o Antigo Testamento. Para eles, a Bíblia é o Antigo Testamento, porque não existe Novo Testamento ainda, né? Então são as escrituras hebraicas que são a referência para eles alimentarem a fé naquele contexto. É o tempo todo o autor apresentando a lei, né? Falando que de bodes, de carneiros, do sacrifício, comparando que tudo se purificava com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, e comparando com Jesus. Com Jesus. O tempo todo comparando, Exato. apresenta Jesus. Fala da lei e apresenta Jesus. Fala da lei e apresenta Jesus. Exato. O tempo todo, né? Perfeito. Mas sempre a referência é o Antigo Testamento. Ele vai para lá e de lá ele tira, né? Mesmo quando ele fala dos anjos, né, da presidência de Cristo, é de lá que ele tira as referências. Salmo 2, né? Ele vai, Salmo 45, ele vai tirando de lá a base escriturística para a sua argumentação de que Jesus é superior aos anjos. E agora de que Jesus é superior a Moisés. Vale dizer que no judaísmo dessa época, do século I, Moisés estava em alta conta. Claro, sempre esteve, mas naquele momento ele estava em alta conta. Havia apocalipses, textos apocalípticos que falavam das experiências e das transformações angelomórficas de Moisés, né? E assim adiante. Então, Moisés é Moisés. O nosso texto, baseado no Antigo Testamento, diz que Jesus é superior. Moisés é importante, mas ele é o empregado da casa, ele é o servo. Jesus é o filho. Então aí nós vamos tecendo os pontos de Deus. Primeiro, ele é superior aos anjos. Segundo, ele é superior a Moisés. Por isso, no versículo 6, ele já vai dizer, como eu já frisei, né? Nós somos a sua casa, se mantivermos firmes a coragem e confiança. Percebemos que o nosso autor de Hebreus, ele não está preocupado apenas em fazer comparações de Jesus com anjo, Jesus com Moisés, não é isso. Esse é o meio pelo qual ele quer inculcar nos leitores a importância de seguir Jesus, de ouvir, prestar muita atenção ao Evangelho. É isso. Aí, esse é o ponto ao qual ele quer chegar. Por isso ele diz: se mantivermos firmes a nossa coragem e confiança. O objetivo da carta, o tema é: Jesus é melhor, Jesus é superior. Mas o objetivo é fazer com que os leitores fortaleçam a sua fé e não desanimem. Porque vale a pena seguir Jesus, porque ele é melhor. Então, temos aí um objetivo bem prático da carta. Ele não é uma pessoa que vai vir um lugar, contemplar e ficar no mundo das ideias. Ele é prático. O objetivo é que possamos nos despertar, nos esforçar para seguir, para estar no Evangelho. Né? Aí ele diz no versículo 7, por isso, como diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como os vossos antepassados fizeram no tempo da revolta, no deserto, quando desafiaram a Deus.
pode ler o 9? Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Pode ler até o 11. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Vejam que depois que ele faz as citações, aí ele vem... É aquela questão do condicional que ele fala. Exatamente. E vejam como ele diz agora, né? No 12, tenham cuidado. Como diz a tua tradução? Tende muito cuidado. Tende muito cuidado, né? Em grego é blepete, quer dizer, vede, mas aí é chamando a atenção, né? Chamando a atenção do leitor, ó. Atenção, né? Vede, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Então veja que o objetivo é sempre chamar a atenção do leitor para a persistência no caminho do Evangelho, que é o caminho da fé, né? Vede que não haja nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje, porque ele está linkando com o começo da citação que ele faz: se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Então, nesse sentido, enquanto dura o dia de hoje, procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela decepção do pecado. Na realidade, nós participamos em tudo com Cristo se mantivermos firme até o fim a confiança que tínhamos no princípio. Isso é peculiar dele. Ele faz citações e depois ele vem com a admoestação. E aqui no caso começa com blepete aí, que quer dizer, blepo quer dizer vejo, né? Vejo. Então, blepete aí é imperativo, vede, quer dizer, atenção, né? Cuidado, né? Nesse sentido, para que, porque senão vai ser tudo vão, né? Na realidade, depois ele diz, a Sagrada Escritura diz: se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração como fizeram no tempo da revolta. E quem foram esses que ouviram a voz de Deus e se revoltaram contra ele? Não foi todo aquele povo que Moisés tinha tirado do Egito? E com quem é que Deus se irritou durante 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram e por isso morreram no deserto? E a quem se referia Deus quando fez aquele juramento? Essa gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Referia-se evidentemente aos que foram infiéis. Vemos, pois, novamente, ele faz o elenco de citações e depois ele vem com a conclusão. Vemos, pois, que foi a sua descrença que os impediu de entrar. Por isso, é importante mantermos, como ele diz aqui no versículo 13, animem-se uns aos outros continuamente enquanto dura o dia de hoje. A condicional e depois essa é a lição que nós tiramos de Israel. Não entraram no descanso porque foram descrentes e infiéis. Então, anime-se continuamente para que isso não aconteça. Então, vejam só, temos o tema Jesus é melhor. E se temos esse tema Jesus é melhor, o objetivo do autor é mostrar, apresentando esse tema, que vale a pena se esforçar para se manter no Evangelho. Então, o nosso autor, ele
ele apela para a nossa responsabilidade também. Isso que eu acho bem interessante no cânon. Eu falei que o cristianismo antigo era diversificado, né? E era. Só que quem organizou o cânon do Novo Testamento foi a igreja a partir do segundo século. Do segundo, terceiro, até o quarto século, quer dizer, no período de 200 a 300 anos, é que a igreja foi, digamos assim, constituindo o que chamamos de Novo Testamento, excluindo os textos, aceitando outros, em suas polêmicas teológicas e assim adiante. Tá? Bom, o que eu acho bem interessante é justamente isso. Nós temos textos de origens diferentes nesse cristianismo do primeiro século. Né? Ao mesmo tempo que nós temos um Paulo que diz que somos salvos por graça e não por obras, nós temos um Hebreus que apela para a nossa responsabilidade em continuar no caminho. Né? É bem interessante como a Igreja Católica, com esses textos, eu acho que ela foi muito sábia. Né? Deus a orientou nesse sentido, porque um texto ajuda a equilibrar o outro. Como é que nós podemos fazer? Né? Somos salvos por fé e não por obras da lei. Somos salvos por fé e não por obras. Mas Tiago diz que somos justificados também por obras. Como é que fica isso? Essa aparente contradição é importante para manter o equilíbrio da balança, na minha opinião. O nosso autor aqui, ele está apelando para a nossa responsabilidade. Tá? Por isso que quando ele fala do descanso para o povo de Deus, no capítulo 4, ele continua batendo nessa tecla. Tá? Alguma observação? Eu estou claro aqui? Tá, não. Tá não? Mas mesmo Paulo, ele... Não estou, não? Ele, não está. Não estou, não, meu. Não está cansativo, não está. Eu perguntei se eu estava claro, assim, mas... Tá. Mesmo Paulo fala que é pela fé, que não é pelas obras, mas o Paulo também tem esse condicional, sempre está presente. Aos Gálatas ele fala, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se não desfalecermos, não desanimarmos. E o Romanos 8, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Tem muita Bíblia que o versículo para aí. Não há agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E termina o versículo não termina aí. Ele tem uma vírgula, que não andam segundo a carne, não é verdade? Vai segundo o Espírito. Tem o condicional. Paulo também apresenta o condicional várias É vezes. que muitas vezes nós podemos incorrer no risco de enfatizar mais um lado do Paulo do que outro. E isso tem acontecido. Então eu concordo que o próprio Paulo, inclusive Bultmann, achava que o cristão não deveria, porque não deve, mas não pecaria mais, coisa do tipo. Né? Tem um texto de Bultmann que parece apontar para esse ponto aí. É a leitura dele também sobre Paulo. Mas, de qualquer maneira, às vezes a nossa tendência é enfatizar muito um lado de Paulo. Então é legal que nós tenhamos um Tiago para mostrar o outro lado. Né? Abraão foi justificado por obras também, e não só por fé. Por quê? Porque fé se expressa por obras. Como eu posso expressar minha fé se não for por ações, atitudes, gestos,
Não dá. Então é interessante nesse sentido. Né? Mas eu concordo. O Paulo não era, ele mesmo diz, né? Permaneceremos no pecado para que a graça atinja, né, a sua plenitude, o abunde? Não. Porque morremos no pecado. Então o próprio Paulo tem um posicionamento diferente do que muita gente enfatiza hoje. Muito a graça, 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 graça. E esquecemos de nossa responsabilidade. Né? E no Apocalipse está escrito, né? Ser fiel. Se formos fiéis até a morte, receberemos a promessa. Por isso nós temos o cano que é diversificado nesse ponto. Ele vem de origens diferentes, mas ele é muito importante do jeito que está, para nos mostrar as diversas facetas da teologia, da vida cristã, da fé cristã. O Mateus 24 também fala: estive nu e não me vestiste. Exato. Jesus, como Jesus falando, que com Jesus não tem essa de é novo ou de é velho testamento. Jesus é Jesus, ele é um futuro, tá? O Mateus 24 está falando do futuro, né? Do dia que Jesus haverá. Então, não tem é novo ou é velho, porque Mateus estava falando para judeus, no caso, né? Mas era falando como que Jesus falou. Estive nu e não me vestiste, falando de obras, falando de amor, de cuidado, de acolher as pessoas, né? Sim. Alimentar, vestir. Se bem que eu penso que Paulo também falava desse jeito, né? Que muitas vezes, no decorrer da história da igreja, as teologias, os teólogos, muitas vezes, têm dado mais ênfase em um ponto que outro. E esse que é o problema, na minha opinião. É legal nós não transformarmos Hebreus por exemplo, ele vem de uma tradição paulina, às vezes pega elementos da teologia paulina, mas é interessante. O problema não é transformar Hebreus em Paulo. O problema é quando transformamos os textos do Novo Testamento em dois pontos: católicos romanos, luteranos, calvinistas. Né? Nós identificamos o texto com aquilo que nós acreditamos na nossa tradição religiosa. E eles não eram nada disso. Paulo não era luterano, Paulo não era calvinista, Paulo não era menos ainda católico romano. Ele não era nada disso. Ele era um judeu que seguia Jesus, acreditava em Jesus e se via na missão de trazer os gentios para o povo de Israel, para o povo de Israel no sentido do povo de Deus, mediante o Evangelho. Mas a cabeça dele não era de um católico romano, muito menos de um luterano do século XVI, um calvinista. Tá? Mas a nossa tendência, muitas vezes, é enfatizar o autor como se ele fosse um dos nossos, em termos denominacionais, confessionais. Não é. Agora, eles são a nossa referência, dentro de nossa linha, de nossa tradição. Né? A tradição é importante, eu não desfaço da tradição. Eu acho que uma pessoa que vem de uma tradição, seja católica, seja luterana, seja de uma tradição de uma igreja pentecostal, isso é a identidade da pessoa, e isso daí é muito importante. A pessoa cultivar uma identidade. Né? Porém, ter o Paulo, ter o Novo Testamento como referência para que você possa ver se você está indo. Tá? Aí sim. Agora, transformar o fulano naquilo que é da minha religião é complicado, né? Porque ele não era. Nós estamos no século XXI, 500 anos de protestantismo, quase 2000 anos de catolicismo, e o catolicismo não é o mesmo em todas as épocas. Quando eu digo Igreja Católica do século II, eu não me refiro ao catolicismo romano como nós conhecemos hoje.
São coisas bem distintas, porque tem a ver com a evolução histórica, a evolução das práticas religiosas, do pensamento, e isso, 2000 anos de desenvolvimento. Há mudanças radicais aí, né? Então, que tenhamos o Novo Testamento, a Escritura, como referência para nós. E Hebreus aqui nos ajuda no sentido de nos chamar à responsabilidade. Cuidado, atenção, como ele está dizendo aqui, usando os argumentos escriturísticos. Ora, a promessa de entrarmos no lugar de descanso de Deus ainda está de pé. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que ninguém perca a oportunidade de entrar nesse descanso. Aqui há admoestação. Portanto, esse descanso não se limita a um descanso desta vida, neste tempo, em qualquer lugar geográfico, qualquer lugar existente no globo terrestre, né? Não é isso. O descanso é outro. Na realidade, ouvimos o Evangelho exatamente como eles, como os israelitas que saíram do Egito. Porém, a mensagem que eles ouviram não lhes serviu de nada, porque a ouviram, mas não a receberam com fé. Não a receberam com fé. Portanto, nós que temos fé, havemos de entrar no descanso que Deus se referiu quando disse: fiquei tão indignado que jurei, esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. No entanto, as obras dele estavam completas desde a criação do mundo. Pois numa passagem da Sagrada Escritura lê-se a respeito do sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia depois de ter feito toda a sua obra. E no outro lugar vem a passagem já citada: essa gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Ora, visto que aqueles que primeiramente ouviram o Evangelho, quer dizer, Israel que saiu do Egito, né, não entraram no descanso de Deus por causa da sua desobediência, é evidente que outros devem entrar nele. É por isso que Deus marca outro dia, o dia de hoje, de que fala a Escritura, muitos anos mais tarde, por Davi, né, quando ele diz: se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Se Josué tivesse levado realmente o povo para esse lugar de descanso, então o nosso autor diz que o descanso verdadeiro que Deus prometeu, vejam a leitura tipológica que ele faz. Não é a entrada de Israel em Canaã. Se Josué tivesse levado, Deus não teria falado mais tarde de um outro dia. Portanto, o povo de Deus ainda há de entrar no descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia. Porque aquele que entrar no descanso de Deus descansará de suas obras, exatamente como Deus descansou das dele. Esforcemo-nos, vejam, depois de todos esses argumentos, agora vem novamente a exortação, o conselho, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse lugar de descanso de Deus, que ninguém siga o mau exemplo daquele Israel que desobedeceu e pereceu no deserto. Então, novamente, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. A palavra de Deus é viva e mais poderosa, portanto, do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o íntimo da pessoa, até a união da alma e do espírito, e até onde os ossos e a medula se juntam. Por isso, Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e é descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o que está valendo? Esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Sério, é como uma... Eu estava vendo uma frase do presidente dos Estados Unidos lá. Ele fala assim, que para entrar no céu existem rígidas leis de imigração. Quem tem política de porta aberta é o inferno. Então,
para você entrar no céu, você precisa, além de deixar de fazer muitas coisas, você precisa também, como está falando aqui, de obras, fazer também outras. Quem quer qualquer um é o inferno. Ele é um teólogo. Teólogo da inversão. Foi o prazer aqui, né? Então, tá aí. Gostaria de saber se vocês têm outras observações. Não. Quer dizer que o Trump, então, Às vezes ele fala umas coisas. mas ele está, na verdade, justificando a política de imigração dele. Sim, né? sim. Então, está cuidando do que pensa de certo. O país dele. Ele está cuidando do eleitorado dele. Então, mas de fato, né? Mais alguma questão sobre o nosso Hebreus até aqui, até o capítulo 4? Não, tranquilo. Está dando para acompanhar então o fluxo temático da carta? Sim. E é interessante que mais adiante nós vamos ver como a aliança que Cristo estabelece é superior à antiga, o sacrifício que ele realiza é superior aos sacrifícios antigos, e o templo, o tabernáculo no qual ele ministra é superior aos tabernáculos antigos de Deus. Né? Vamos perceber isso também. E sempre entremeados com esse argumento de superioridade de Cristo, de sua obra, e assim adiante, as administrações. Então, a preocupação do autor está com a vida concreta daquelas pessoas, daqueles cristãos. Muitas vezes, aliás, eu estava lendo, o René Padilha, quem diz que às vezes nós pensamos que o papel da teologia é justamente ficar viajando, né? Parece que não tem nada a ver com a concreção, a concretude da igreja, né? Das coisas da igreja e tal. Mas o papel da teologia deve justamente partir da igreja, inclusive das necessidades da igreja, né? Para falar a igreja em sua realidade concreta. E não só a igreja, o mundo também. Se pensarmos no papel que a teologia tem para Paul Tillich, no caráter apologético da teologia, né? Então, justamente, o nosso Hebreus, ele não divaga assim por uma teologia espacial, ele vai embora, ele nos deixa aqui em nossa pobre realidade, né? Pelo contrário, ele faz todas essas divagações, esses argumentos escriturísticos, para vir até a nossa realidade, para nos chamar a atenção, para que possamos continuar no caminho. Esse é o objetivo máximo de nosso autor. Então, acho que isso vai nos guiar na leitura de Hebreus aqui até no final. Uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, aí ele entra no tema do sumo sacerdote, que nós iremos explorar mais na aula que vem. Uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus, que chegou até a presença do próprio Deus, estejamos firmes na confissão da nossa fé. A ênfase dessa frase está no estejamos firmes. Versículo 4, versículo 14.
manter, reter, nesse sentido, né? Usar força. Portanto, o verbo é particípio subjuntivo. Não, é presente subjuntivo, desculpe. O verbo aqui no grego é presente. Indica uma ação contínua. Esforçar-se sempre, estar sempre firmes. É continuamente. Então não é uma coisa que eu faça de uma vez por todas, acabou. Isso nos leva para uma luta constante, né? Um esforço diário de estar firmes, de reter, de conservar a confissão. É um exercício diário. A ideia de um processo, né? De um processo. Processo contínuo, né? Exatamente. Então, para reter a confissão, a fé, na verdade. Sabemos que o nosso... Então, vejam bem que o cratone, que é traduzido por estejamos firmes, aqui na conclusão, é o verbo principal dessa frase. Nós temos aqui, uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus, que chegou até a presença do próprio Deus, estejamos firmes. É subjuntivo, mas o subjuntivo, nesse caso, no grego, tem um tom de advertência, de exortação. Né? Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair no pecado. Novamente a questão da tentação, que nós discutimos na semana passada. Né? Ele foi tentado em tudo como nós, quer dizer, se ele é gente, mas sem cair no pecado. Então ele é o melhor que pode nos representar diante de Deus. Porque ele não é apenas um Deus fazendo de conta que é gente. Ele é gente. Ele é gente. Então ele pode nos representar como sumo sacerdote. Né? E por isso manter firme constantemente a confissão de fé. Certo? A questão do sumo sacerdote, nós vamos tratar disso na semana que vem. Tá? Acho que eu não vou entrar nisso agora, porque daí nós já começamos um novo tópico dentro de Hebreus. Aliás, no 14 ele já começou esse novo tópico, que ele fala do sumo sacerdote. Mas ele não está falando de coisas disparatadas, né, diferentes do que já disse. Na verdade, há uma continuidade na argumentação, no raciocínio do autor. Tá? Então, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês gostariam de observar, perguntar. Eu não gostaria de avançar hoje para um novo tópico. Tranquilo. Sério, quando ele fala que mantenhamos, porque na King James fala assim, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. O que ele quis dizer com essa pública aqui? É porque em grego é homologia. Homologia é confissão. Algo que você expressa, né? Você fala. Talvez eles entendam aí a confissão pública de fé. Porque é confissão. Você não vai confessar só no pensamento. Você confessa falando. Como diria São Francisco, né? Se necessário, com palavras, né? Com palavras, sim. Confessa, se necessário. Sim, mas nesse caso, possivelmente, nós temos alguns momentos
porque o cristão faz a sua confissão da fé. Claro que não é da época do autor, mas é de épocas subsequentes e de nossa época. Algumas igrejas, elas, por exemplo, confessam o símbolo apostólico. É uma confissão de fé. Você está professando publicamente a tua fé em Deus Pai, Criador, em Jesus, o Filho Salvador, no Espírito Santo. Né? Aqui, ele poderia estar se referindo a esses momentos de confissão pública, no culto, no ato litúrgico, mas também poderia, a partir daí, se referir à tua fé que se expressa no seu dia a dia, na sua vida. Tá? Porque eu não vou professar minha fé apenas no culto. Tá? A minha fé eu professo porque eu a vivo, então eu tenho que viver a fé a cada momento. Com palavras, confessar com palavras. Mas poderíamos pensar também na expressão da fé por meio de atitudes, né, de obras, como você citou Francisco de Assis, né, que diz que, se for preciso, use palavras. Quer dizer, o que deve caracterizar a vida do cristão é o amor. Né? E o amor não se expressa apenas com palavras bonitas, ele se expressa com atitudes. No caso aqui, é confissão de fé. Aquilo que você crê realmente, aquilo que está no teu coração. Paulo diz em Coríntios, em Romanos 10, né? Se com tua boca confessares e se creres no seu coração, né? Confessar com a boca. Possivelmente ele está aludindo a algum rito, talvez o batismo, quando se confessa a fé. Mas não é só isso, não é só na igreja. Na verdade, isso é uma expressão litúrgica de algo que deve ser vivido todo dia, todo momento. Então, o nosso autor, eu não penso que ele esteja falando simplesmente estejamos firmes na confissão. Talvez até ele queira dizer, conservar constantemente aquilo que nós confessamos quando nos tornamos cristãos. Foi o que eu pensei também. Tá? Ou seja, quando você se tornou cristão, você foi batizado, Então guarda você isso. confessou a sua fé em Jesus. Essa confissão, ela deve ser mantida constantemente, no dia a dia mesmo, nas lutas da vida. Aí faz todo sentido. Né? Não há uma dicotomia entre culto e fora do culto. O culto é a expressão sagrada daquilo que o cristão deve viver no dia a dia. Eu digo assim, que para morrer, ele precisa de Cristo e para viver ele precisa muito mais. É mesmo? Não é verdade? É verdade. Tudo bem? E só para complementar, o escritor parece que ele trabalha o tempo todo com essa necessidade humana. Né? Quando ele diz aqui no verso 14, conservemos a nossa confissão. Isso é uma atitude humana. Algo como se fossem as nossas obras, é uma obra que depende de nós. Não dá para dizer uma vez salvo, sempre salvo. Não, eu tenho que estar me movimentando no sentido de conservar a integridade da minha confissão. Então, isso é um recurso humano. O esforço na prática, né? Esforço, é um recurso humano. Se esforçar. Ele diz esse conservar. Legal a sua tradução, né? Ou seja, reter a confissão que você fez. Nesse sentido de conservar, de guardar, de manter firme a tua confissão. Se algum dia a pessoa se levantou e disse, confesso Jesus como Senhor e Salvador, que essa confissão seja mantida dali para toda a vida, né? Em todas as
circunstâncias da vida, inclusive. Nós não sabemos o que esses cristãos passaram de uma forma muito clara. Em um momento aqui da carta, ele dá a entender que por causa da fé eles foram marginalizados, talvez perderam alguns bens ou coisas do tipo. Então, a luta que eles tinham era pior, provavelmente, do que a que nós temos, em certo sentido. Eles sofriam pressão da sociedade. Né? E o nosso autor diz: conservem, né? Ou conservemos a confissão. Retenhamos a confissão. Vamos nos manter firmes naquela confissão. Nessa circunstância difícil aí, em que vocês andaram perdendo os bens por conta de serem cristãos. Vocês foram pressionados, são pressionados por conta de serem cristãos. Mantenha a confissão. Certo? Amém. Então, assim, para nós encerrarmos, se Cristo é melhor é o tema, o objetivo é que o cristão, que os leitores se mantenham firmes na boa notícia que o Cristo, que é melhor, veio trazer. Isso significa se manter firme na confissão que fez de que Cristo é o Senhor. Tá? Se confessares com a tua boca que Jesus é quem? O Senhor. E se creres com o seu coração, serás salvo. Para eu não foi fácil.